E vamos falar dos principais lançamentos que são feitos no RP Flex em relação a produtos e serviços. Nós temos então toda essa sequência de telas que vão fazer com que se tenha um controle total da movimentação de materiais. Começando pelo orçamento. Primeiro você informa os dados do cliente e a quantidade de itens do serviço ou produto que aquele cliente está orçando, e aí gera-se uma planilha de componentes e ela pode ser valorizada ou por um preço de venda de cada componente ou por uma margem, baseada ou no seu custo médio ou no seu custo estándar, chegando-se então a um preço final do orçamento. Esse orçamento pode ser baseado numa estrutura, normalmente quando são muitos itens, o que facilita bastante o seu preenchimento. A partir do orçamento, gera-se uma ordem de serviço e, junto com essa ordem de serviço, já são geradas as requisições de itens que são estocados. Depois ela pode ser impressa num formulário tipo Word e enviada via e-mail ao cliente. Também temos depois, no final, uma tela comparativa entre os valores orçados e o realizado, em quantidade e preço, para cada orçamento. Então, feito o orçamento, o passo seguinte é executar a ordem de serviço ou a ordem de produção. A ordem de serviço ela é gerada a partir do orçamento ou não, e também tem-se a geração automática das requisições, baseado na sua lista de materiais. O seu custo, quer dizer, uma ordem de serviço, quando ela tem os custos das suas despesas, vai direto para o CMV, no mês em que a requisição ou a despesa é realizada. Ela não afeta o estoque. A ordem de serviço é um serviço que vai ser realizado e recebe, então, essas requisições de despesas de serviços e produtos. A ordem de produção é um pouco diferente, é semelhante, mas ela apropria o custo da produção de um item que vai ser depois produzido e estocado. Então, a entrada, as despesas de uma ordem de produção são requisições de outros componentes e despesas de serviço, que são apropriadas a uma ordem de produção. Encerra-se ela, produzindo e apropriando todo o custo registrado. Não existe encerramento parcial de ordem de produção. E ela pode depois ser utilizada novamente, numa nova produção, em novas requisições e despesas. Essas despesas também podem ser rateadas numa determinada OP, subtraindo-se uma despesa de outra. Por exemplo, despesas com energia elétrica, aluguel, afinando mais o custo de cada ordem de produção. Aí depois que foi feito todo esse processo, tem-se as compras. A compra, então, pode ser baseada num pedido de compra, que foi digitado antes, facilitando também o preenchimento da tela de compra, ou a tela de reembolso, quando é feita por um funcionário que gastou para atender um determinado cliente. Você tem o cabeçalho da nota, com a natureza, com a data, com o fornecedor, e a inclusão dos itens, mencionando a natureza, o serviço ou produto, e assim por diante. Depois, a nota de compra você define o pagamento, que pode ser à vista, a prazo, cheque pré ou cartão, ficando então no contas a pagar. Pode-se também lançar antecipadamente despesas, ou de compras de produtos ou de serviços, principalmente replicando, por exemplo, despesa de aluguel para os próximos 12 meses. E depois vai se ajustando, se o valor mudou um pouco, permite que se ajuste esses valores. Mas isso facilita muito, não só a digitação, como a previsão, o fluxo de caixa e, principalmente, evitar de esquecer-se o lançamento de determinadas despesas recorrentes, que são feitas a todo mês. Pode-se apropriar uma determinada compra de serviço ou produto AOS ou AOP, assim como também pode-se gerar, no caso de uma compra de pessoa física, a nota fiscal eletrônica de entrada. E pode-se ainda imprimir um contrato proveniente dessa compra. As requisições dão baixa no estoque, pode ser sem ordem de produção, quando vai direto para a despesa, uma requisição, por exemplo, de um produto que vai ser consumido imediatamente, ou ser apropriado a uma ordem de serviço.
Com OP, vai voltar para o estoque, porque quando você requisita para uma OP, pressupõe-se que depois você vai produzir um item. Então, ela continua em estoque em andamento. Com a OS, vai para custo da mercadoria vendida, porque a OS ela já não alimenta mais o estoque. A devolução estorna uma requisição e, na produção, você informa o produto que está sendo produzido e o valor é apropriado na OP, naquele produto que entra no estoque. É a soma das requisições mais as compras que foram apropriadas a ela. E aí você tem o faturamento, né, que é a última etapa, onde você tem nota fiscal de serviço e a nota fiscal eletrônica, que é a municipal, ou a nota fiscal eletrônica de mercadorias. Todas elas sugerindo toda a parte da tributação baseada no cadastro de produtos, e depois você chama o gestor de nota fiscal e emite a nota fiscal eletrônica. Tudo baseado, inclusive, no NCM, que foi feito no cadastramento de produtos. Temos também a automação comercial, a nota fiscal, cupom fiscal, pelo ECF, que são sistemas de terceiros integrados ao ERP Flex. E da mesma forma que compra, você pode replicar o faturamento por vários meses à frente para facilitar, principalmente no caso de contratos de manutenção. Também pode-se imprimir um contrato baseado nos dados do faturamento dentro de um texto em Word.